Olá! Hoje nossa conversa é sobre linfedema, sabe? Aquele inchaço crônico que tem a ver com o sistema linfático. A gente vai se basear num artigo de revisão sobre o tratamento, a terapia física complexa, ou TFC, e como ela funciona até para pacientes em estado mais crítico. Então, qual a nossa missão aqui? É entender o que é o linfedema, por que ele surge e como essa TFC atua como a principal estratégia, né? Pelo menos segundo a nossa fonte. Ok, vamos desempacotar isso. Para começar, o que é o linfedema, assim, de forma direta? Olha, é um inchaço persistente, sabe? Um edema crônico. Ele acontece porque o sistema linfático falha. Ele não consegue mais fazer o trabalho dele direito. Aí acaba acumulando um líquido que é rico em proteínas no espaço entre as células. Entendi. Um acúmulo de líquido proteico. Exato. Mas é fundamental entender que não é só um inchaço. É uma coisa mais complexa, uma síndrome mesmo. Essa dificuldade em remover as proteínas grandes do tecido, ela causa várias alterações. Impacta a função do membro, a estética e até o lado psicossocial da pessoa, sabe? É bem significativo. Nossa, bem mais sério do que parece à primeira vista. Exato. E essa falha no sistema, ela pode ter origens diferentes? Existem tipos distintos de linfedema? Sim, sim. Basicamente, a gente divide em dois tipos. Tem o primário, que é quando a pessoa já nasce com algum problema, uma má formação no sistema linfático. É congênito. Ah, já nasce com a predisposição. Isso. E tem o secundário, que na verdade é o mais comum. Aí o sistema linfático era normal, mas ele foi danificado por alguma coisa. Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, depois de cirurgias para câncer que tiram linfonodos, sabe? Ou por radioterapia na região, infecções de repetição, como erisipela ou filariose em algumas regiões, ou até um tumor bloqueando a drenagem. Entendi. Várias causas possíveis para o secundário. Exato. E tem um sinal clínico que é bem importante e ajuda muito no diagnóstico, especialmente no começo. O sinal de Stemmer, ou Kaposi-Stemmer. Stemmer, o que é isso? É quando a pele, ali na base do segundo dedo do pé, fica mais grossa, sabe? Tão espessa que a gente não consegue fazer uma preguinha com os dedos. Se esse sinal está presente, é quase certeza que é linfedema. É bem específico. Interessante esse sinal. Bom, antes da gente mergulhar no tratamento, como é que funciona, assim, bem resumidamente, esse sistema linfático que está falhando no linfedema? Olha, de forma bem simples, pensa nele como uma rede de vasos paralela à circulação do sangue. A função principal é drenar o excesso de líquido e principalmente as moléculas grandes, tipo proteínas, que ficam nos tecidos e que os vasos sanguíneos não conseguem pegar de volta. Ah, ele faz uma limpeza ali. Isso, devolve tudo para a circulação. E tem também os linfonodos no caminho, que funcionam como filtros, importantes para a nossa defesa, para o sistema imune. Quando essa drenagem falha, aí vem um acúmulo, o linfedema. Tá claro. E por que exatamente ele falha? Qual o mecanismo por trás do linfedema? Aqui tem uma diferença importante. No linfedema, que a gente chama de verdadeiro, o problema está no próprio sistema. É a tal da insuficiência mecânica. Quer dizer, o encanamento linfático está com defeito, não dá conta de drenar, mesmo que a quantidade de líquido e proteína seja normal. O sistema em si está quebrado, digamos. Exato. O resultado é um edema cheio de proteína. Isso é diferente do que a gente chama de insuficiência dinâmica. Nesse caso, o sistema linfático está ok, está funcionando, mas ele está sobrecarregado. Tem líquido demais vindo de outro problema, tipo uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Aí o edema tem pouca proteína, não é linfedema. No linfedema mesmo, o mecânico, esse acúmulo crônico de proteína causa inflamação e, com o tempo, leva à fibrose. O tecido fica duro, sabe? Entendi a diferença. E é aí que entra o tratamento, né? A fonte destaca muito a terapia física complexa, a TFC. Por que ela é tão central nesse tratamento? Pois é, a TFC é o que a gente tem de melhor, o padrão ouro. E o ponto crucial aqui, que o artigo reforça, é que não adianta fazer só uma coisa isolada. São 4 componentes que têm que ser feitos juntos. É a combinação deles que funciona. 4 componentes? Quais são eles? Primeiro, cuidados rigorosos com a pele. Manter limpa, hidratada, evitar qualquer corte ou infecção. Porque uma infecção ali é porta aberta para piorar tudo. Faz sentido proteger a área. Segundo, a drenagem linfática manual, a DLM. Mas atenção,
Não é qualquer massagem, tá? É uma técnica específica, com movimentos suaves que direciona a linfa para as áreas que ainda funcionam. E tem que saber fazer, respeitando as contraindicações, claro. Certo, técnica específica. Qual o terceiro? Terceiro é a terapia compressiva. Na fase inicial, para reduzir o inchaço, a gente usa um enfaixamento especial com várias camadas. Depois, para manter o resultado, entram as meias ou luvas de compressão, na medida e compressão certa para cada caso. Ok, compressão. E o último? E o quarto são os exercícios miolinfocinéticos. São exercícios específicos que usam a contração muscular para ajudar a bombear a linfa, sabe? Além de manter a mobilidade da articulação. Entendi. Pele, drenagem, compressão e exercício. Tudo junto. Exatamente. E a TFC tem duas fases. Uma mais intensiva para reduzir o volume e outra de manutenção, para o resto da vida. Precisa de equipe treinada, médico, fisioterapeuta especializado e, claro, muita adesão do paciente. É um tratamento contínuo. E pensando naqueles pacientes mais graves, na UTI, muitas vezes imóveis, como fica a TFC para eles? Dá para fazer? É um desafio maior, né? A imobilidade já traz um monte de problemas. A gente tenta mobilizar o quanto antes, se a condição permitir, mas a TFC precisa ser adaptada. Como assim adaptada? Respeitando as limitações do paciente crítico. E o principal, evitar infecção a todo custo, porque num paciente desses, uma erisipela pode ser devastadora. Com certeza. Muita cautela. E para fechar o diagnóstico, ter certeza que é linfedema e não outra coisa? O diagnóstico é principalmente clínico. Olhar o sinal de Stemmer que a gente falou, palpar para ver a consistência do inchaço, se está mais mole com mais líquido ou já está mais duro, fibrótico. O sinal de Godet, aquele que a gente aperta e fica a marca, ajuda a ver isso. Ah, o sinal do cacifo. Isso. E claro, a história do paciente é fundamental. Tem que diferenciar de outras causas de inchaço, né? Problema no coração, nos rins, no fígado. Geralmente esses são dos dois lados, simétricos. Diferenciar de problema venoso e também do lipedema, que é diferente, é acúmulo de gordura, não de linfa, e geralmente poupa os pés. Ok, então a avaliação clínica é chave. É sim. Às vezes um exame como a linfocintilografia pode ajudar a ver como o sistema está funcionando, mas geralmente o diagnóstico é clínico mesmo. Bom, então, resumindo nossa conversa, o linfedema é bem mais que um inchaço. É uma condição crônica complexa. E a terapia física complexa, com seus 4 pilares inseparáveis, é a abordagem padrão, mas exige equipe especializada e muito comprometimento do paciente. O foco é controlar, melhorar a qualidade de vida, já que cura ainda não existe, né? Exatamente. O manejo adequado e precoce faz toda a diferença. E para deixar uma reflexão final, o artigo menciona o risco, embora raro, de malignização, de virar um câncer, linfangiosarcoma, em casos muito crônicos e sem tratamento. Nossa. É raro, mas acontece. E isso faz a gente pensar, se essa inflamação crônica e a fibrose do linfedema podem chegar a esse ponto, o que isso nos ensina sobre a importância de controlar a inflamação crônica em geral, em outras doenças, para talvez prevenir complicações sérias a longo prazo? Fica aí a questão, né?